A timidez é um traço humano no qual todos nós estamos familiarizados, seja por experiência pessoal ou pela observação dos outros ao nosso redor. Mas a timidez não precisa ser uma prisão que nos mantém afastados das oportunidades e das conexões que podem ser importantes. Exploraremos aqui as raízes da timidez e como podemos superá-las. Afinal, nossas interações sociais nos moldam de maneiras muito profundas, influenciando nossos relacionamentos pessoais, profissionais e até mesmo a nossa autoestima. Se eu mudei, você também consegue mudar. Vamos descobrir como enfrentar esse desafio baseado na TCC, que é Terapia Cognitivo-Comportamental, e no desenvolvimento de habilidades sociais. Fala YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou a Rai Figueiredo e esse é meu repertório comportamental. Seja muito bem-vindo. Eu não fui tímida a minha vida inteira. Quando eu era criança e até o começo ali da adolescência, eu fazia amizade muito rápido, eu falava demais, eu conversava com todo mundo, não tinha problema em falar em público. Porém, eu sempre fui muito ligada no 220. E eu acho que isso acabou interferindo um pouco, porque normalmente quando crianças e adolescentes são ligadões, falam muito, correm muito, fazem muita coisa, as pessoas acabam se incomodando. Também porque criança não tem a noção do ambiente que ela pode fazer isso ou não. Então eu corria pela igreja, porque eu fui criada na igreja evangélica, eu corria muito, eu gritava e acabaram me podando. Acho que foram me podando aos poucos, pedindo, fica quieta, fala mais baixo, não sei o quê. E começaram a rir de mim em apresentações, na verdade não era de mim, né, mas na nossa cabeça sempre é. E com o tempo eu fui diminuindo cada vez mais, tanto meu tom quanto em falar com pessoas, porque eu achava que as pessoas iam me desprezar por falar demais ou por ser muito simpática e tudo mais. Então eu comecei a ficar muito tímida, eu não conseguia falar com as pessoas, eu me tremia inteira, não conseguia fazer nenhuma apresentação e eu bebia demais pra mascarar essa timidez toda. Então depois de um tempo eu comecei a fazer terapia cognitiva comportamental e comecei uma terapia de exposição e simplesmente isso mudou a minha vida. Porque é óbvio, nem todo mundo vai gostar da gente, nem todo mundo vai gostar do nosso jeito, da nossa personalidade. E tá tudo bem, ninguém é obrigado a gostar de você da mesma forma que você não é obrigado a gostar do outro. Então, ao invés de mascarar minha timidez com bom humor, eu simplesmente fui me expondo e hoje em dia eu não tremo mais pra falar com ninguém. Tô aqui me expondo, já apresentei 2 seminários na faculdade, tranquilamente. E errar no meio de uma apresentação é muito normal. Quando eu era tímida, se eu errasse, nossa, aquilo acabava comigo, acabava com o meu dia. Eu achava que eu nunca mais ia poder me apresentar de novo. Eu acabava me esquivando e meu cérebro começou a achar que era bom essa esquiva que eu tava tendo. Mas, cara, não é. Porque cada vez eu tava ficando mais tímida. E quando eu comecei a TCC e parei de me esquivar, meu cérebro foi entendendo que aquilo era bom pra mim. E é isso que eu vou te mostrar hoje. Que se esquivar não é bom. Se expor, mesmo que seja muito difícil no começo, vai ficando mais fácil ao longo do tempo e vai te tirar dessa prisão que é a timidez. Porque realmente é péssimo. Eu sei, por experiência própria. E como eu disse, a timidez muitas vezes nos leva a cometer um erro muito comum, que é evitar situações sociais que sejam desafiadoras. Essa evitação é uma reação natural à ansiedade que surge quando a gente enfrenta situações que são desconhecidas ou que são temidas. No entanto, essa estratégia pode trazer consequências muito significativas e muito negativas. Pessoas tímidas costumam evitar situações sociais que sejam desconfortáveis, para evitar esse sentimento de nervosismo, constrangimento ou até mesmo medo do julgamento. Isso pode nos levar a um ciclo vicioso, onde a evitação resulta em falta de exposição e a prática, o que por sua vez reforça ainda mais esse comportamento de se esquivar das situações e acaba reforçando a ansiedade e a nossa timidez. A evitação excessiva de situações sociais pode nos levar ao isolamento, onde as pessoas se afastam dos amigos, da família e a oportunidade de interações significativas, o que é bem grave essa situação. Ainda bem que eu não tinha problema nenhum com amigos e família, era mais com pessoas que eu tinha pouco convívio ou, no caso, não tinha uma amizade, nunca tinha falado. Evitar essas situações pode impedir o desenvolvimento de habilidades importantes, como negociação, comunicação e resolução de conflitos. Isso pode limitar o seu progresso na vida. A evitação constante pode minar a sua autoconfiança e a sua autoestima, reforçando a ideia de que você não é capaz de lidar com as situações sociais. No ambiente de trabalho, pode impedir a sua capacidade de colaborar, liderar e se destacar em projetos com a sua equipe. Relacionamentos podem ser prejudicados, pois a evitação social pode evitar o desenvolvimento de novas amizades ou o aprofundamento de relacionamentos existentes. Evitar situações sociais devido à timidez a curto prazo pode parecer muito vantajoso, mas a longo prazo pode resultar em perdas significativas. Superar esse erro requer enfrentar gradualmente as situações sociais e adotar estratégias eficazes para lidar com a ansiedade e com essa timidez. A terapia cognitivo-comportamental é uma abordagem psicoterapeuta muito conhecida e é muito eficaz no tratamento da timidez e na ansiedade social. É o padrão ouro. Ela se concentra em identificar e modificar padrões de pensamentos negativos e comportamentos desadaptativos que contribuem para essa timidez. Ela é dividida em 2 principais componentes:
a cognitiva e a comportamental. A TCC destaca que nossos pensamentos e nossas crenças e essa influência sobre nossas emoções e os nossos comportamentos. Na abordagem da timidez, ela identifica e ajuda os pacientes a reconhecer e compreender os seus pensamentos automáticos negativos, previsões pessimistas e as distorções cognitivas. Os terapeutas trabalham com os pacientes para poder organizar esses padrões de pensamento, avaliar sua validade e substituí-los por padrões de pensamento mais realistas. Além dos aspectos cognitivos, a timidez também ajuda e se concentra a modificar os comportamentos disfuncionais. No contexto da timidez, os pacientes são gradualmente expostos a situações sociais que sejam desafiadoras, permitindo que eles enfrentem seus medos e aprendam que suas preocupações podem ser exageradas. A exposição gradual ajuda a dessensibilizar essa ansiedade social e a promover a confiança nessas habilidades de enfrentamento. É uma terapia ativa e colaborativa, no qual o paciente e o terapeuta trabalham juntos para definir as metas, identificar os pensamentos e implementar estratégias de enfrentamento. O foco na autogestão ajuda que os pacientes possam desenvolver habilidades que podem ser aplicadas fora das sessões. Ela tem se mostrado muito eficaz na redução da ansiedade social e na melhoria da nossa autoconfiança. E é eficaz mesmo. A capacidade de identificar e reestruturar esses padrões de pensamento não apenas alivia a timidez, mas também promove uma abordagem muito mais saudável para lidar com todas as situações sociais. Os pensamentos automáticos negativos desempenham um papel muito crucial nessa timidez. Eles são padrões de pensamento rápidos e automáticos, que muitas vezes são irrealistas e distorcidos, igual eu ia andar na rua e achar que todo mundo vai me olhar, que todo mundo vai rir de mim, e nada disso. Hoje eu corro na rua tranquilamente, as pessoas olham e falam, tá, uma pessoa correndo. Não faz diferença nenhuma. Passa meia hora, elas nem lembram que eu passei por ali. Identificar esses pensamentos é um passo muito importante para poder identificar, para poder desafiar e modificar essas crenças que alimentam a ansiedade social. Alguns exemplos de pensamentos automáticos e distorções cognitivas comuns são leitura mental, acreditar que as pessoas estão pensando em você ou que elas estão pensando sobre você sem evidências concretas. Personalização, acreditar que o pensamento dos outros e as atitudes dos outros são direcionadas para você, mesmo sem base sólida nenhuma. Como eu vi um caso uma vez de uma pessoa que foi no mercado e viu duas senhorinhas conversando e elas começaram a rir. E ele achou que elas estavam rindo dele. E depois, quando ele parou para racionalizar, ele percebeu. São duas senhorinhas. Por que elas estariam rindo dele se as duas estavam conversando? Segundo, elas nem olharam na direção dele. Terceiro, se tivessem olhado, qual era o motivo para rir? Entendeu? Sem base sólida. Por isso que é importante nesse tipo de situação racionalizar. Eu chamo isso de trazer para o pré-frontal. Catastrofização. Antecipar o pior cenário possível nessa situação social, sem considerar as outras possibilidades. Generalização excessiva. Tirar conclusões negativas com base em um único evento social que foi ruim. Pensamento de tudo ou nada. Ver situações sociais como sendo completamente ruins, sem nuances. Filtro mental. Focar apenas nos aspectos negativos daquela interação e ignorar os positivos. Raciocínio emocional. Acreditar que, porque você se sente desconfortável e ansioso, deve ter algo objetivamente errado. Desqualificação do positivo. Ignorar ou minimizar os elogios ou as conquistas pessoais. Reconhecer esses pensamentos distorcidos é o primeiro passo para poder identificar sua validade e substituí-los por pensamentos mais realistas e mais equilibrados. Isso ajuda a minar a base da timidez e promover uma perspectiva mais saudável e positiva em relação às situações sociais. Desafiar crenças negativas sobre si mesmo é uma parte crucial no processo de superar essa timidez. Identifique a crença negativa que está contribuindo para a timidez. Procure por evidências concretas que apoiem ou contradigam essa crença. Considere outras explicações possíveis para situações passadas. Esteja ciente que nós tendemos a prestar muito mais atenção em situações negativas e informações que apoiem nossas crenças negativas. Às vezes aconteceram 10 coisas boas e você presta atenção nas 2 coisas ruins que aconteceram e esquece o resto. Isso é péssimo. Passa a prestar muito mais atenção nas coisas boas que te acontecem. Procure ativamente por evidências contrárias às suas crenças negativas. Pergunte a si mesmo como você aconselharia um amigo seu nessa posição. Muitas vezes somos muito mais gentis com os outros do que com nós mesmos. Substitua essa crença negativa por uma afirmação mais realista. Um exemplo, eu tinha vergonha de correr e achava que as pessoas iam rir de mim, tipo, ah, gordinha correndo. Hoje em dia eu já penso, nossa lá, a menina tá correndo, ela é muito mais saudável, eu deveria correr também. É isso que eu acho. Na verdade eu não penso nada, eu passo pelas pessoas agora, nesse momento, eu passo pelas pessoas correndo e tipo, tô nem aí porque elas vão pensar ou não. Cultive a autocompaixão, tendo em mente que todo mundo pode ter alguma situação que seja cometido um erro. Todo mundo erra. Ninguém é perfeito. E todo mundo tem momentos de dificuldade. Se trate com a mesma gentileza que você trataria um amigo que você ama muito ou alguém da sua família. Se lembre de situações passadas e conquistas no qual você saiu bem. Use esses exemplos para reforçar os pensamentos positivos sobre você mesmo.
Repita esse processo sempre que uma crença negativa surgir. Quanto mais você praticar, mais natural vai se tornar. A exposição gradual é uma técnica muito eficaz da TCC para superar a ansiedade social e a timidez. Ela envolve se expor gradualmente a situações sociais que sejam temidas, permitindo que você se acostume e reduza a ansiedade associada a essas situações. Liste as situações sociais que você evita ou que te causem ansiedade. Comece com situações menos intimidantes e vá avançando quanto mais você for se sentindo confortável para situações que sejam mais ameaçadoras, que sejam mais desafiadoras. Classifique cada situação numa escala de 0 a 10, representando o nível de ansiedade que ela te provoca. Isso ajuda a priorizar as exposições. Comece com uma situação que tem um nível de ansiedade baixo, de baixo a moderado. Isso permite que você se acostume gradualmente e enfrente essa ansiedade. Funcionou muito comigo. Antes de enfrentar a situação real, forma o cenário todo na tua cabeça. Se imagine lidando com essa situação de forma confiante e bem-sucedida. Imagine que deu certo e vai com a confiança de que vai dar certo. Enfrente a situação real, começando com versões menos desafiadoras. À medida que você se sente mais confortável, vá progredindo para situações mais difíceis. Fique na situação por tempo necessário no qual você vai sentir a ansiedade diminuir. Um exemplo, se você se sente muito ansioso para ir numa padaria, o nível de ansiedade baixo, mas você se sente ansioso e você fica um pouco nervoso. Vai na padaria e escolhe as coisas com muito mais calma, até você sentir que você está confortável, que a ansiedade diminuiu, porque se você fugir antes, o seu cérebro vai entender que aquilo é uma situação que ele tem que escapar. Use técnicas de respiração profunda e relaxamento para diminuir essa ansiedade enquanto você está na situação. Após cada exposição, faça anotações sobre as suas emoções, níveis de ansiedade e a percepção da situação. Isso ajuda você a monitorar o processo. À medida que você se sente mais confortável nessas situações sociais, aumente gradualmente o desafio, enfrentando as situações mais complexas e fazendo o mesmo processo. Fica no ambiente, respira, anota, para você ver a sua evolução. A minha foi muito rápida, acho que em 2 meses eu já estava bem melhor, 0 bala. Reconheça e celebre cada conquista, não importa o quanto ela seja pequena. Isso reforça a sua confiança e a sua motivação. O desenvolvimento de habilidades sociais é fundamental para que você supere essa timidez, além de melhorar as interações pessoais. Aprimorar suas habilidades sociais não apenas fortalece os seus relacionamentos, mas também aumenta sua autoconfiança e a capacidade de lidar com essas situações sociais. E algumas dicas. Mantenha o contato visual ao conversar com os outros. Isso demonstra interesse e estabelece conexões muito mais profundas. Pratique a escuta ativa, se concentrando no que a pessoa está dizendo, fazendo perguntas relevantes e demonstrando um interesse genuíno. Esteja ciente da sua postura, gestos e expressões. Uma linguagem positiva pode trazer confiança e empatia. Perguntas abertas incentivam a conversa e demonstram o seu interesse em conhecer melhor a outra pessoa. Se coloque no lugar do outro, mostrando compreensão e empatia em relação aos seus sentimentos e às perspectivas deles. Aprenda a expressar seus sentimentos e emoções e até mesmo as suas opiniões de forma clara e respeitosa, permitindo que os outros entendam melhor você, o que você quer dizer. Desenvolva habilidades para reconhecer e gerenciar o conflito de forma positiva, ouvindo atentamente e buscando soluções mútuas. Use o humor de maneira adequada para aliviar a tensão e criar um ambiente mais descontraído. Coloque essas habilidades em práticas regularmente, se desafiando em se envolver em interações sociais que sejam diferentes. O autocuidado desempenha um papel fundamental nessa superação da timidez e da ansiedade social. Priorizar o bem-estar emocional e físico não apenas fortalece a sua capacidade de lidar com interações sociais, mas também contribui para um maior equilíbrio emocional. Além disso, a prática de mindfulness, a técnica de atenção plena, oferecem vantagens muito significativas nas situações sociais. O autocuidado envolve dedicar tempo para cuidar das suas necessidades pessoais, mentais e físicas. Ao praticar o autocuidado, você fortalece a sua autoestima e a sua autoconfiança, o que pode diminuir os sentimentos de timidez e de ansiedade. Dormir bem, manter uma dieta equilibrada e se exercitar regularmente contribuem para um bem-estar mental muito mais positivo. Praticar hobbies e coisas que você gosta aumenta o seu bem-estar geral e reduz o seu foco na ansiedade. Vou dar um exemplo: se você gosta muito de bichos e você sabe que vai se sentir muito mal numa interação social porque você é muito tímido, porém tem uma palestra de bichos que você gosta muito, que você quer muito ir, isso reduz a sua ansiedade social porque você está num lugar que você se sente muito mais confortável. Ou seja, a sua vontade de ver aquela palestra é muito maior, o seu foco é muito maior na vontade da palestra dos bichos do que se sentir ansioso. Isso ajuda, é uma exposição. O mindfulness envolve você ter atenção plena e intencional no momento presente, sem julgamento. Ele nos ajuda a aceitar e compreender nosso estado emocional, os nossos pensamentos, sem ficar preso a eles, porque você está no momento presente. Isso ajuda a interromper os ciclos de pensamentos negativos, reduzindo a ruminação sobre as interações sociais passadas. Se tornar consciente das suas reações emocionais em situações sociais ajuda a entender melhor suas próprias respostas e controlá-las.
delas. Ele encoraja a autocompaixão, permitindo que você se trate com gentileza e com paciência, ao invés de julgar você mesmo severamente. Ao aprender a lidar com esses desafios de forma mais calma e de forma mais equilibrada, você se torna muito mais resiliente diante da timidez. Se lembrando de cuidar de você mesmo e de praticar mindfulness regularmente, você pode criar um ambiente mental muito mais saudável, reduzindo a timidez e a ansiedade social. Ao adotar a autocompaixão e a atenção plena, você constrói ferramentas poderosas para enfrentar essas situações de forma muito mais confiante e muito mais tranquila. Na jornada para superar a timidez, exploramos estratégias poderosas baseadas na TCC e no desenvolvimento das habilidades sociais. Reconhecemos o erro comum de evitar situações sociais e destacamos a importância de desafiar as crenças negativas, promovendo uma perspectiva muito mais realista e equilibrada sobre nós mesmos. Através da exposição gradual, você pode aprender a enfrentar a situação social passo a passo, ganhando confiança à medida que desafia sua zona de conforto. O desenvolvimento de habilidades sociais, como contato visual, escuta ativa e empatia, enriquece as suas interações, estabelecendo conexões mais genuínas e muito mais significativas. Além disso, enfatizamos o valor do autocuidado, ressaltando como ele estimula a sua autoestima e fortalece a sua resiliência. À medida que você aplica essas estratégias na sua vida, se lembre que a jornada não é linear. Altos e baixos fazem parte do crescimento, e cada esforço que você investe nessa sua mudança vale a pena. Você vai indo, depois desce, vai indo, depois desce, mas quando você vê ao longo do processo, você estava aqui e agora está lá em cima. Você vai conseguir superar. Muito obrigada pela sua atenção, espero ter te ajudado. Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo tímido, quem sabe ele não pode ser ajudado também. Se inscreve no canal, curte, comenta. Muito obrigada pela sua atenção, nos vemos em breve. Um abraço.